Livro de Ezequiel, capítulo 34. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e da escuridão, e tirá-las-ei dos povos e as consagrarei dos países. Congregarei dos países e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto dos vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão, o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: Eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com um lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E elas, dos lugares ao redor do meu outeiro, farão uma bênção, e farei descer a chuva do seu tempo, chuvas de bênçãos serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, das feras da terra nunca mais as devorarão. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante, e lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus.